Bandas de Bollinger simples e de uma maneira muito objetiva para você usar nas suas operações aí, no seu dia a dia. Se você não me conhece, sou o Caio Lopes, analista de investimentos com mais de 15 anos de experiência, e hoje eu vou falar para você de uma banda de Bollinger, um indicador em formato de envelope que muita gente consegue usar no dia a dia, que muita gente gosta de utilizar, mas nem sempre, talvez, da maneira com que foi idealizado por John Bollinger, o seu criador. Vamos lá. Começando então, a banda de Bollinger, ela é um envelope, né, um indicador chamado de envelope, porque já vou colocar na tela aí, porque existem duas linhas que ficam normalmente trabalhando acima do preço, tá? Então, no Profit Chart, bandas de Bollinger, vou inserir no gráfico, pronto. O que a gente percebe aqui? Então, por que chama de envelope? Ó? Existem essas linhas que ficam mais afastadas do preço normalmente e uma média central aqui. Vamos lá. John Bollinger, ele desenvolveu esse indicador exatamente com esses parâmetros que o Profit Chart traz. Um desvio padrão de 2 num período de 20, tá? E aí mostra uma média aritmética aí, né, no meio. Então, a gente tem a opção de tanto deixar a média ou tirar, tá? Eu sempre acho interessante deixar, que é a forma com que ele desenvolveu esse indicador. Mas vem uma questão muito importante aí, que inclusive o próprio autor sugere, né? Que ele fala que quando a, as linhas estão andando, as bandas, aliás, estão andando de forma oposta, elas estão abertas de forma oposta, isso você já ouviu falar em qualquer lugar, sugere um aumento de volatilidade, um movimento um pouco mais rápido que o ativo vai fazer. Mas uma situação que a gente não consegue muitas vezes prever para qual lado isso vai acontecer. E aí, a minha sugestão em cima da dica que ele nos dá, né, assim como o seu criador, é, eu falo que voltamos sempre à parte do gráfico. Sempre que a gente está observando as bandas se estreitarem, né? Então, depois de ter um aumento de volatilidade muito grande, onde elas tentam abrir e aí ocorre algum movimento, a gente percebe com que elas vêm se estreitando, se afunilando, se aproximando cada vez mais, até que em determinado momento, normalmente também por causa de um dia já volátil, né, um dia mais forte aí, essas bandas acabam abrindo. Então aqui, ó, se a gente jogar no gráfico, a gente percebe que as bandas vinham mais fechadas, ó, até que aqui elas começaram a abrir. E aí vem uma situação muito interessante que é, eu sou uma pessoa muito objetiva e muito grafista raiz. Para quem é meu aluno, já conhece aí, sabe muito bem disso, né? Eu uso os indicadores muito mais para me dar argumentos do que o gráfico está me mostrando do que necessariamente para abrir a operação. Então, se a gente tirasse as bandas de Bollinger dessa análise antes delas abrirem aqui, o que a gente estaria enxergando? Veio um pivô de baixa e esse pivô parou em uma região de suporte gráfico e aí, ó, começou a desenhar um movimento de pivô de alta. Tanto é que a gente teve essa primeira tentativa aqui, falhou, deu até um stop, eventualmente para quem teria comprado. Para quem é meu aluno e está na minha comunidade, sabe que eu não compraria aqui, porque faltava relação de risco-retorno. Deu uma nova tentativa também sem relação de risco-retorno e aí, aqui, ó, a terceira tentativa eu teria ficado de fora, por quê? Por causa do gap. Se não fosse o gap, nessa terceira tentativa tinha uma relação de risco-retorno suficiente para pensar nessa operação. Mas, infelizmente, nem sempre o gráfico nos dá aquilo que a gente gostaria, né? Então, a gente percebe que o ativo vinha tentando confirmar um padrão de reversão, que nesse caso seria um pivô de alta, para tentar, né, testar esse último topo e quem sabe aquele anterior dos 18,96. E aí até que veio essa força necessária para conseguir romper. Tentou por duas vezes, falhou, né, nesse movimento aqui, depois aqui também falhou, apesar de que nessa segunda tentativa não chegou a dar um stop,
mas porque o stop estaria aqui embaixo, mas na terceira tentativa foi que de fato aconteceu esse início de movimento e aí a gente percebe o aumento da volatilidade aqui e ó, passou reto e foi testar realmente o ponto. Então, a minha dica para você que está querendo utilizar bandas de Bollinger no seu dia a dia é, primeiro, analise o gráfico de forma simples e crua, como qualquer outro indicador, qualquer outra análise que você vai fazer. E utilize sempre um indicador, seja uma banda de Bollinger, seja a média móvel, seja o estocástico lento, que já tem vídeo de médias móveis e estocástico lento aqui. Tem na descrição desse vídeo, tem a, a playlist para você assistir essas outras aulas, tá? Então, a minha sugestão é sempre essa: utilize primeiro a análise pura do gráfico, se você souber fazer, e depois confirme com que você esteja enxergando, por exemplo, num movimento aí de algum indicador. Nesse cenário que a gente teve aqui da abertura, ou até nesse gap que anteveio, né, a abertura da banda de Bollinger, talvez no seu estilo operacional, na sua agressividade, você poderia ter tentado uma opção, ao invés de, já que o papel não deu a condição aqui de entrada, você poderia ter tentado entrar numa opção, numa call de Petro, acreditando nessa reversão de tendência, nesse movimento que testaria o outro topo lá. Tá? Então, a gente percebe, olha como a boca da banda estava bem aberta aqui, mas apesar do próprio John Bollinger falar que a gente não consegue saber para qual lado vai quando a boca se abre, muitas vezes a gente consegue pelo movimento do gráfico. E aí eu vou fazer um alerta aqui. Não quer dizer que a gente vai acertar 100% das vezes, tá? Beleza? Bom, além da minha dica e da dica do próprio criador do indicador. Como que as pessoas também operam esse indicador de uma forma um pouco mais agressiva? Existem alguns nomes e tal, fecha fora, fecha dentro. Né? Você que já tem um pouquinho mais de vivência aí de YouTube e Instagram já deve ter visto bastante estratégia em cima disso. Eu vou explicar para vocês algumas delas, mas eu particularmente não as utilizo, tá? Mas, por exemplo, o que é o fechou fora, fechou dentro? Quando eu vou usar esse exemplo aqui, tá? Inclusive do movimento, ó. Quando o ativo fecha fora da banda, a gente vê aqui nesse candle forte aqui, fechou para fora, no final desse dia que você sabe que você está vendo que fechou para fora, você venderia o papel, acreditando que ele vai corrigir, porque fechou fora da banda, fechou fora do desvio padrão, por isso ele voltaria para fechar para dentro. E aí você venderia o papel até ele fechar dentro de novo. Só que o que aconteceu nesse cenário? Você teria tomado um stop aqui de 1%. Não são todas as vezes que vai dar errado, também, obviamente, né? Algumas vezes você consegue pegar boas operações em cima disso, mas não é sempre, tá? Ó, aqui, por exemplo, você vendeu naquele início de movimento e a próxima vez que ele fechou dentro foi aqui, 3.3 de stop. Aqui, ó, praticamente fechou dentro, aqui seria uma venda muito agressiva, não teria feito. Aqui, essa foi a que eu já expliquei, mas tem isso, tá? Da mesma forma que fechou fora aqui, ó, por exemplo, aqui fechou fora da banda, você compra até o fechamento lá de dentro. Então, infelizmente, nesses exemplos que eu estou te passando aqui, a gente percebe um stop em todas elas, tá? E é um dos motivos de eu não gostar de operar dessa forma, mas eu tô te falando caso faça sentido para você. Uma outra forma que também a gente vê bastante falando no mercado financeiro é o seguinte: alguns grafistas gostam de fazer dessa forma. Comprou aqui porque fechou fora, então é sempre contra o movimento. Se fechou para cima da banda, você vai vender, se fechou para baixo da banda, você vai comprar, tá? Deixar muito claro, mas por exemplo, comprou aqui, você vai tentar carregar essa operação até tocar a média central. Nesse caso, teria dado um gain aqui de 1,17 mais ou menos por cento, tá? Só que
De novo, vou voltar para o meu estilo operacional. Eu gosto sempre de ter muito claro a relação de risco e retorno, e principalmente a situação de assim, se eu for pensar em entrar numa operação, eu quero saber primeiro onde está meu stop. E numa situação dessa, você não trabalha com stop. Você trabalha ou com fechou fora, fechou dentro, ou com fechou fora, bateu na média. Então, ou fechou fora, fechou dentro, ou fechou fora, bateu na média. E aí, nesses casos, você não tem um stop definido. E para quem, né, gosta de trabalhar com gerenciamento de risco, como é que você vai dosar uma entrada numa operação se você não consegue saber quanto de stop você vai tomar? Se você arrisca, por exemplo, 3% do teu capital numa operação dessa, se você arrisca 1%, se arrisca meio, como é que você vai saber? Se você não tem um stop delimitado. Então, esse é o motivo principal de eu, particularmente, não gostar de utilizar esse tipo de estratégia, tá? Mas, só passando aí para vocês algumas estratégias que o pessoal gosta de operar em cima desse indicador criado por John Bollinger. Beleza? Bom, comenta aqui o que mais que você quer ver. Eu vou gravar uma série, dezenas de indicadores para vocês, mas eu quero saber o que que você o que que você achou dessa banda de Bollinger, o que que você achou desse indicador e quais indicadores você quer que eu grave vídeo, explicando sempre dessa forma mais objetiva, mostrando algumas estratégias, falando um pouco da minha experiência em relação a esses indicadores. Eu vou gravar indicador que eu nunca utilizei, mas vou estudá-lo antes de gravar, claro, né? Para passar para vocês sempre de uma forma muito clara e objetiva em cima disso, beleza? Um grande abraço, nos vemos na próxima aula. Valeu!